pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas leituras do mês de outubro. O mês de outubro foi um mês repleto de leituras, foi o mês do horror, o mês do Halloween. Eu fiz uma TBR, um vídeo de TBR falando para vocês quais livros eu gostaria de ler nesse mês de outubro. Vou deixar aqui no card para quem não assistiu. Então eu planejei ler alguns livros de mistério, alguns livros mais puxados para o terror, mas eu acabei lendo coisas além dessa lista de leituras e livros que não se encaixam bem nessa temática do horror. Mas foi um mês muito produtivo e eu amei as leituras de outubro. E agora quero compartilhá-las com vocês. O primeiro livro que eu li, então, no começo do mês de outubro, foi esse aqui, Sissi, a Imperatriz Solitária, escrita pela Alison Pataki. Esse é um livro de ficção histórica. Eu gosto muito desse tipo de livro, como já falei para vocês diversas vezes aqui no canal. Eu gosto de histórias que misturam ficção com realidade, com fatos históricos. E a Sissi é uma figura histórica. Ela foi a imperatriz do Império Austro-Húngaro, a Imperatriz Elizabeth, também conhecida carinhosamente como Sissi. Ela foi a esposa do Franz Josef, que foi aquele imperador austríaco que mais tempo reinou. Ele vinha daquela família Habsburgo que governou o país, o império, durante muitos séculos. Então era uma família muito importante. E esse livro então nos conta a trajetória dessa mulher que casou muito jovem, foi obrigada a deixar sua família, sua infância, os seus pais lá numa região da Alemanha e se mudar para a Áustria. O idioma era o mesmo, mas as diferenças culturais eram muitas e ela não se adaptou a essa corte estrita e restrita do Império Austro-Húngaro da época, e ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, então ela não conseguia ficar presa a essas amarras sociais. Então ela estava sempre viajando, buscando liberdade em outros lugares, ela gostava muito de andar a cavalo, e a gente descobre então nesse livro mais sobre a personalidade dessa mulher, que também não era uma mulher fácil, sobre os filhos que ela teve, sobre os amantes, sobre a relação com Franz Josef, com a relação muito difícil com a sua sogra. Eu gostei muito de descobrir, de saber mais sobre esse período histórico na Áustria do século XIX. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre esse livro aqui. Quando eu estive na Áustria, eu fiz 2 vídeos sobre alguns lugares literários em Viena, a Biblioteca Nacional da Áustria, que é simplesmente fantástica. Eu vou deixar o link aqui para quem ainda não assistiu, e também sobre uma livraria pequena, mas muito charmosa, no centro da cidade, da capital austríaca, Shakespeare & Company, a versão austríaca daquela loja famosa de livros em Paris. Quando eu terminei Sissi, eu comecei então as leituras de mistério e terror, ou o que eu imaginava que seriam leituras de mistério e terror. Eu escolhi ler esse livro aqui, Dark House, Experimente o Terror, da Karina Hale. Eu tenho esse livro aqui já faz um certo tempo e quando eu comprei ele pela primeira vez, eu me interessei pela capa, por esses pássaros. Me lembrou um pouco daquele filme do Hitchcock, Pássaros, que quando eu era criança me deixava aterrorizada. Então eu pensei que esse seria um daqueles livros que te faz dormir de luz acesa. E eu li um pouco sobre a sinopse aqui atrás, está relacionada ao mistério nesse farol, e sobre pessoas que morreram afogadas, e fantasmas, e aparições sobrenaturais. Então achei que ia ser algo bem intenso, mas no fim foi um romance super adolescente. Foi divertido, mas não foi aquilo que eu esperava. A gente conhece a Perry Palomino, que é uma jovem que está num trabalho que ela não gosta. A sua irmã é mais nova, ainda está no colégio, e ela é uma blogueira super famosa de moda, mas ela não liga muito para aparência. Elas vão passar um final de semana na casa do tio com os primos, e o tio mora perto então desse farol. E durante a noite a Perry se distancia do restante do grupo, ela entra nesse farol durante a noite e coisas sobrenaturais acabam acontecendo, e ela também conhece, é claro, um garoto misterioso, e ele a chama para fazer alguns programas para a internet sobre caça-fantasmas, alguma coisa nesse estilo. É uma leitura divertida, não era aquilo que eu esperava, como eu falei para vocês, nem um pouco aterrorizante, por isso dei 2 estrelas para esse livro.
Na mesma onda de suspense, eu comecei a ler o livro Caixa de Pássaros. Não sei onde foi parar esse meu livro, vou deixar então a capa aqui do ladinho. Eu li esse livro muito rápido, devorei em 2 dias, porque foi uma leitura muito envolvente mesmo. Aliás, os meus livros aqui estão numa bagunça enorme, porque agora eu consegui colocar mais um nível de prateleiras, então eu vou poder reorganizar os meus livros. Vou fazer um vídeo reorganizando as estantes, acho que vai ser bem legal, bem interessante. Mas voltando à Caixa de Pássaros, eu fiquei animada para ler esse livro porque eu fiquei sabendo que esse livro vai ser adaptado pela Netflix, então vai virar filme com a Sandra Bullock no elenco. E eu já tinha ouvido muitas pessoas falando bem desse livro alguns anos atrás, foi quando foi a hype desse livro, né, quando ele foi lançado no Brasil. E eu fiquei adiando a leitura até que por fim eu li, não me arrependi. Eu senti uma vibe assim meio The Walking Dead, porque é um ambiente pós-apocalíptico, então as pessoas estão se escondendo desse mal que está assombrando não só a cidade, o país, como o mundo inteiro. Então tem algo muito mal que está rondando as ruas, e quando a pessoa se depara com essa coisa que ninguém sabe o que é, essa fonte de todo mal, ela acaba enlouquecendo e acaba fazendo mal a si mesma, mal aos outros, comete suicídio, assassinato, uma coisa bem brutal, mas ninguém sabe o que é isso que as pessoas veem. Então a gente acompanha essa mulher, que é a protagonista, que no filme vai ser interpretada pela Sandra Bullock, e ela então está tentando sair dessa casa onde ela está com 2 filhos pequenos, né, uma menina e um menino, e tentar se salvar. E é uma narrativa muito instigante e envolvente, você quer saber o que vai acontecer, se eles vão chegar a salvo. E eu também gosto que o autor ele vai intercalando narrativas entre o presente e o passado. Então a gente sabe o que está acontecendo nesse momento com a protagonista, mas a gente também sabe aos poucos o que aconteceu anteriormente, o que aconteceu antes dessa loucura começar a acontecer e como é que ela chegou no lugar onde ela está. Foi uma leitura muito boa mesmo, recomendo Caixa de Pássaros. Outro item que fez parte da minha lista de leituras do mês de outubro foi o meu primeiro mangá. Gente, eu fiquei muito feliz de ingressar nesse universo de mangás, histórias e quadrinhos. Já fazia muito tempo que eu queria ler um mangá, queria ler um quadrinho, mas nunca tinha achado uma história que me envolvesse. Até que eu encontrei Last Notes, que é esse mangá aqui escrito pela Kanoko Sakurakouji. Já fiz um vídeo falando sobre esse mangá e sobre a minha experiência lendo o mangá pela primeira vez. Vou deixar o link aqui em cima. Outro livro na vibe mês do Halloween, que eu iniciei a leitura, mas ainda não terminei, foi esse livro de poemas chamado Poems Bewitched and Haunted, que em português seria Poemas Enfeitiçados e Assombrados, que é dessa coleção de poemas linda e maravilhosa da Everyman's Library Pocket Poets. Então eu já falei para vocês no vídeo da minha TBR de outubro sobre essas coleções de poemas. Eu fiquei bem interessada em ler poemas com essa temática de bruxas e aparições sobrenaturais. Aliás, os poemas são divididos por temas, por exemplo, tem o temas procedimentos perigosos, o tema lugares perigosos, outras aparições, e é um compêndio de diversos poetas, de diversas línguas, diversas culturas, diversos idiomas, mas esse aqui é uma versão em inglês, então são todas traduções para a língua inglesa. Achei que eu ia ler rapidinho esse livro, porque ele não é muito comprido, mas poesia leva um pouquinho mais de tempo para ler, porque eu pelo menos, eu leio um poema, tenho que reler umas 2, 3 vezes até compreender um pouquinho do que se trata, porque não é uma leitura fácil, e aí eu fico pensando sobre esse poema, então eu consigo ler uns 3, 4 poemas por dia de leitura desse livro, né? Então, eu já marquei aqui alguns poemas que eu achei interessante e que eu quero comentar com vocês num vídeo que eu pretendo fazer especialmente sobre esse livrinho de poemas enfeitiçados e assombrados aqui quando eu terminar a leitura. Outro livro que entrou na minha lista de leituras para o mês de outubro sem planejamento prévio, e isso acontece muitas vezes, foi esse livro aqui, The Tobacconist. Eu não sei como ficaria a tradução para português desse livro, eu não encontrei nenhuma tradução brasileira.
Esse não é um autor muito conhecido, ele é um autor austríaco chamado Robert Sitheiler, não é assim, não sei se é assim que pronuncia. Não sabia da existência desse autor, não sabia sobre esse livro, mas foi uma das minhas melhores leituras de 2017, com certeza. Amei esse livro muito além das minhas expectativas, que aliás eram poucas, né? Eu não sabia muito o que esperar dessa leitura. Em português, talvez a gente poderia traduzir para a tabacaria. Na verdade, é sobre alguém que trabalha em uma tabacaria. E o cenário é Viena em meados do século XX, mais precisamente durante a Segunda Guerra Mundial. E esse livro é escrito em primeira pessoa e a gente acompanha então a história desse garoto que é o protagonista, é o narrador também, o narrador personagem, e ele conta a sua jornada saindo do interior da Áustria para ir para Viena para poder trabalhar em uma tabacaria que é administrada por um amigo da sua mãe. Então ele vai para Viena e ele de repente descobre uma vida nova numa cidade nova, um trabalho novo. Ele ainda é muito jovem, então é uma espécie de romance de amadurecimento desse personagem. E o amadurecimento desse personagem não acontece de maneira comum, porque logo depois que ele chega, eclode a Segunda Guerra Mundial, os nazistas ocupam Viena. E além disso, tem uma coisa muito interessante, é que tem um personagem aqui nessa história que não é um personagem qualquer. É o professor Dr. Sigmund Freud, que morou em Viena no século XX. Então esse rapaz aqui, ele conhece o Freud, ele conversa com ele sobre diversos assuntos. Ele também descobre o amor, ele descobre a desilusão amorosa e ele descobre da pior maneira possível o que é preconceito, o que é discriminação social, racial, enfim, é uma história muito triste. Foi uma das histórias mais tristes que eu li, porque eu não tenho o costume de ler muito drama, assim, eu gosto de ler mais fantasia, romance histórico, mas esse aqui me emocionou. E eu não gosto muito de histórias que se passam na Segunda Guerra Mundial, porque eu acho que são preconceito meu, acho que são sempre o mesmo do mesmo, mas esse livro aqui me surpreendeu, recomendo muitíssimo a leitura de The Tobacconist e de outros livros do Robert Sitheiler que eu também tenho interesse em ler. É um autor premiado, aliás, em 2016 ele foi nominado para o Man Booker International Prize, que é um grande prêmio literário mundial. E por fim, falei que esse mês teve bastante leitura. Eu iniciei a leitura desse livro aqui, não vou mais falar sobre ele porque já comentei muito sobre esse livro aqui no canal. Foi um dos meus favoritos desse ano e se chama The Beguiled, ou então O Estranho que Nós Amamos, escrito pelo Thomas Cullinan em 1966. Tem vídeo especial sobre esse livro, também falo sobre o filme, adaptação cinematográfica que a Sofia Coppola fez. Falo sobre o livro e o filme nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima para você conferir. Então é isso, pessoal, mês de muitas leituras e leituras muito boas, com exceção de Dark House, mas foi mais porque não era aquilo que eu esperava, então eu tive um pouco de decepção literária. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo.